Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar, né, do nosso último item aí das emergências clínicas, que é uma emergência clínica muito comum, que é a crise hipertensiva. Desde já eu peço desculpas porque eu não consegui configurar aqui o computador para poder estar realizando a gravação com áudio e vídeo, como geralmente eu faço nas minhas aulas. Tá? E essa, infelizmente, vai somente o áudio mesmo, tá bom? Para a gente entender, né, como funciona, eu trouxe novamente aqui anatomia e fisiologia cardíaca, né, que é um sistema que o sistema circulatório é um sistema fechado, né, sem comunicação com o exterior e que é constituído por um órgão central que é nosso coração, como a gente já falou sobre, né? E aí ele tem a função básica, né, de conduzir o material nutritivo e o oxigênio para as nossas células orgânicas, né, e recolher os organismos e recolher do nosso organismo as substâncias tóxicas e em excesso, né, que serão filtradas nos nossos rins. Tem um ditado que fala que tudo em excesso faz mal, né? Então aqui a gente entende que o que é em excesso, o que vem em excesso, acaba sendo tóxico, né? Para o nosso organismo. E a gente tem os elementos da nossa circulação. A gente tem o coração, que funciona como uma bomba contrátil propulsora, né? Para mandar sangue para todas as partes do nosso corpo. E aí, no coração, a gente tem a sístole, que é o movimento de contração do músculo, né, cardíaco. O sangue ele é impulsionado para os nossos vasos sanguíneos e a gente tem a diástole, que é o movimento de relaxamento do músculo cardíaco, que é quando o coração se enche novamente de sangue para iniciar um novo ciclo. E quais são os elementos dessa circulação? Temos nossos vasos sanguíneos, as artérias, né, que são vasos sanguíneos que recebem o sangue sob pressão do coração para qualquer parte do corpo. Elas pulsam, né? O grande diferencial aí dos vasos sanguíneos das artérias é que elas pulsam, suas paredes elas são espessas, né? E quando são cortadas o sangue ele esguicha, né? Então elas são espessas, ou seja, elas são mais firmes, né? Do que uma veia, por exemplo. Elas pulsam e o sangue, ao ser cortado, acontece o esguichamento. E aí a gente tem as veias, que são vasos sanguíneos que levam sangue de qualquer parte do corpo para o coração, não pulsam, né? Suas paredes são finas e flácidas, e quando são cortadas o sangue escorre, né? E a nossa maioria das veias, ela é superficial, né? Que é onde a gente realiza o nosso acesso venoso periférico, né? Tem uma música que fala que hoje eu só acredito no pulsar das minhas veias, ou seja, só acredito em mentira, né? Porque veia não pulsa. A gente tem uma música que traz essa passagem aí, essa fala. E temos nossos capilares, que são vasos sanguíneos de calibre reduzido, né? Aqueles capilares fininhos, aqueles capilares que quando acontece o hematoma, geralmente provocado por hemorragia desses, né? Na pele. Aqui a gente tem mais ou menos, né, visivelmente a formação da veia, da artéria e do capilar. A literatura ela traz para a gente a simbolicidade, né, o simbolismo de que veia ela é identificada na cor azul e a artéria na cor vermelha. E o capilar desta forma aí, como se fossem pequenos vasinhos com orifíciozinhos, como se fossem umas esponjazinhas, né? Uns esporos, era a palavra que eu estava tentando lembrar. E temos os nossos elementos circulatórios, né? O nosso sangue ele é responsável em levar para as nossas células as substâncias nutritivas, então
hormônios, né, que nos nutre, de que as células necessitam para viver e para exercer as suas funções, né? Quando a gente fala assim para viver, tanto para funcionar quanto para gastar energia para fazer o órgão funcionar, né? Os nossos ATPs. O sangue recebe o oxigênio nos pulmões para levá-los à célula e recebe das células o gás carbônico e leva para os pulmões para que esse seja eliminado. Recebe também das células do corpo resíduos ou escórias, né? E deixa nos rins, que os eliminará através da urina. Outra frase, né? Outra passagem que a gente ouve muito é: a gente é o que a gente come, de fato. O sangue ele é responsável pelo equilíbrio térmico. E ele é constituído pela parte líquida, que é o nosso plasma, que é a nossa parte nutritiva, e, né, pela parte sólida, que são as hemácias, né, as nossas células vermelhas responsáveis aí por transportar os gases, né? Os leucócitos, que são nossas células brancas ou células de defesa, e as plaquetas, que é com que faz acontecer nossa parte coagulatória. E a gente tem a grande e a pequena circulação. A grande circulação ou circulação sistêmica trata-se da circulação estabelecida entre o coração e o corpo humano, ou seja, entre o coração e os nossos sistemas, né? Onde o nosso objetivo é, de fato, oferecer nutrientes, oxigênio, hormônio a todos os tecidos e, ao mesmo tempo, através da troca entre os capilares e as células teciduais, retirar os produtos, né, que não são necessários, derivados desse nosso metabolismo celular, entre eles, e o mais comum, o gás carbônico, né, para que posteriormente eles sejam eliminados nos nossos pulmões por via respiratória. E a gente tem a pequena circulação, ou circulação pulmonar, que é uma circulação estabelecida entre o lado direito do coração e os nossos pulmões. A circulação pulmonar tem como objetivo, né, transportar o nosso sangue, que está rico em gás carbônico, para os pulmões, para que haja hematose, para que haja nessa troca, sendo liberado o CO2 pelo processo de expiração e ocorra a captação de mais oxigênio para então retornar ao coração e iniciar de novo essa oferta pela circulação sistêmica. Isso é um ciclo. Então, é através do sangue que a gente leva, né, a energia da vida para todas as células de todos os tecidos do corpo. Então, qualquer alteração do sistema circulatório vai acarretar numa dificuldade de nutrir, né, de oxigenar, de defender e de coagular os tecidos, podendo levar ao sofrimento e morte celular. Coagular, sim, a gente tem o nosso fator de coagulação sistêmico, né, necessário, compensatório também. Então, é também um item a se considerar aí, que a alteração do mesmo a gente vai sofrer com algumas patologias cardiovasculares, que são várias, né? A gente, inclusive, foi o tema dos nossos seminários, IAM com supra, a dor torácica, angina estável, né? E a crise hipertensiva, ela não deixa de ser também uma alteração, né? Uma alteração cardiovascular, tá? E temos, de fato, a crise hipertensiva, que é a hipertensão arterial sistêmica, que é uma condição clínica multifatorial, caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial, isso é importante, níveis elevados e sustentados, né? Que associa-se frequentemente a alterações funcionais e ou, né, estruturais de órgãos-alvo, como coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos, e alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Quando a gente traz alterações metabólicas com o consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais, a gente está falando aí
de alterações importantes que podem sim levar a óbito, né? Um IAM, a própria PCR, né? Não só alterações cardiovasculares, mas cerebrovasculares também, né? A depender do nível que a gente tem aí, esses níveis pressóricos aí e sustentados, associados a má alimentação, né? A má qualidade de vida no geral. Pode sim alterar a ponto de acontecerem, né, outras patologias. A hipertensão arterial sistêmica ela tem uma alta prevalência e um baixo controle, né? É considerada um dos principais fatores de risco modificáveis e um dos mais importantes problemas de saúde pública, né? A crise hipertensiva é uma emergência clínica que a gente identifica na unidade básica de saúde, por exemplo. Né? Então, sim, é um dos mais importantes problemas de saúde pública. A mortalidade por doença cardiovascular ela aumenta progressivamente, né, com essa elevação da pressão a partir de 115 por 75 milímetros de mercúrio de forma linear, contínua e independente. Isso é o que traz a literatura, né? Em nosso país, né, as doenças cardiovasculares têm sido a principal causa de morte. E quais as características clínicas da crise hipertensiva? A gente tem que entender o que é uma emergência hipertensiva e o que é uma urgência hipertensiva. Né? Então, a emergência hipertensiva ela é definida pela elevação dos níveis pressóricos associado à lesão aguda em órgão-alvo, né? Ou risco eminente de morte. Requer internação em unidade de cuidado intensivo e redução imediata dessa pressão arterial. Né? A redução inicial não deve ultrapassar 20 a 25% da média inicial, da pressão arterial média inicial. O que isso quer dizer? O meu objetivo quando eu recebo um paciente, né, com aquela crise hipertensiva, que é uma emergência hipertensiva, o meu objetivo ali não é fazer a pressão dele cair de uma vez, né? A gente tem que ter cuidados intensivos com esse paciente, por isso que ele está internado, e tem que ter uma redução imediata da PA, sendo que não deve ultrapassar 20 a 25% da pressão arterial média desse paciente. E aí a gente traz também o uso inadequado, às vezes, de algumas drogas que provocam essa queda brusca. A urgência hipertensiva ela é definida pela elevação da pressão arterial sem lesão de órgão-alvo, geralmente associada à interrupção ou redução, né, da medicação antihipertensiva. E eu ainda traria aí não só redução não só interrupção ou redução, mas diria também alteração, porque hoje em dia os pacientes às vezes alteram por si só a própria medicação, por algum colega, conhecido, parente fazer uso de outra medicação. Pacientes com urgência hipertensiva devem ter sua pressão arterial reduzida em 24 a 48 horas. E existe ainda as pseudocrises hipertensivas, que são, né, as situações onde a gente tem um aumento de fato acentuado dessa pressão arterial, que ele é desencadeado por alguma cólica, alguma cefaleia, né, por tontura e muitas das vezes, e eu diria 90% das vezes, pela ansiedade. Né? E esse tratamento ele visa o controle desses fatores desencadeantes, porque, como eu sempre falo, não só na PCR, mas em todas as patologias. Se você não descobre a causa, você não consegue resolver o problema. Aí a gente tem as manifestações clínicas das emergências e urgências hipertensivas. Quais são elas? A encefalopatia hipertensiva, angina, o edema agudo de pulmão, a pré-eclâmpsia, o IAM, a anticoagulação,
o aneurisma dissecante de aorta, a intoxicação por cocaína ou anfetamina, eclâmpsia, né? O pré e o pós-operatório, aí geralmente advindo das drogas utilizadas, né? Sangramento pós-operatório, o transplante renal, né? Por um rim ser um órgão aí, alvo importantíssimo no fator pressão arterial sistêmica, né? E diga-se de passagem, imagine você transplantar, né, esse órgão. Crise de feocromocitoma, rebote hipertensivo após suspensão súbita de clonidina ou outras medicações hipertensivas. Pacientes que largam, né, o uso dessa medicação de forma súbita. Hipertensão acelerada maligna com papiledema. Então, a crise, né, a crise do feocromocitoma, ela é uma apresentação aguda dessa doença, né, que vai se caracterizar pela liberação de catecolaminas, né, como um exemplo de adrenalina e a noradrenalina, que podem levar a uma crise hipertensiva, né, e taquicárdica, né, com cefaleia, sudorese, palidez cutânea. Ela é considerada, na realidade, além da parte cardiovascular, né, ela é considerada uma emergência também endocrinológica, né, que é necessário até o reconhecimento precoce por ter uma alta taxa de mortalidade. E a hipertensão maligna, né, com papiledema, ela é uma síndrome, né, que inclui a hipertensão arterial sistêmica grave e que vai agir de forma a deixar o paciente com insuficiência renal e necrosar, né, faz uma necrose fibrinoide das arteríolas renais, que a evolução dessa doença ela pode ser rápida e pode ser fatal, tá? E aí a nossa abordagem diagnóstica na anamnese, uma história prévia dessa hipertensão arterial sistêmica, né? Sondando aí, sabendo sobre o tratamento atual, sobre o uso de drogas hipertensoras, né? Que podem vir a ser o caso, sintomas de disfunções cardíacas, cerebrais, visuais e ou renais. O nosso exame físico, a gente vai aferir a pressão do paciente em ambos os braços, avaliar o status neurológico desse paciente, né? Fundo de olho, exame do aparelho cardiovascular e pulmonar, com inspeção, palpação e ausculta, classificação da pressão arterial de acordo à medida casual no consultório, né, de pacientes considerados adultos, né? E aí a gente tem o que é preconizado hoje, essa mensuração. Então, uma classificação para um adulto jovem de ótima seria a sistólica de 120, a diastólica 80, normal 130 a 85, limítrofe 130 a 139, 85 a 89. Aí a gente vai para os tipos de hipertensão, estágio 1, estágio 2 e estágio 3, com suas mensurações, e a hipertensão sistólica isolada, que é aquele paciente que faz uma alteração aí da pressão arterial sistólica e mantém ali dentro do limite a pressão arterial diastólica, tá? Aí a gente parte para os exames complementares, um hemograma, um sumário de urina, ureia, creatinina, eletrólitos, né? Um eletro, um raio-x de tórax para os pacientes que possuam emergência hipertensiva. Ecocardiograma transtorácico, TC de crânio e ressonância magnética de acordo
com a apresentação do quadro clínico, porque essa hipertensão ela pode vir, como eu falei, associada a outras alterações, né? Como alterações cerebrovasculares, por exemplo. E o tratamento? O tratamento das emergências e urgências hipertensivas depende do órgão-alvo que está sendo comprometido. O objetivo do tratamento medicamentoso é a redução da pressão arterial média nas primeiras horas, né? Em 25% dos níveis pressóricos aferidos na admissão do paciente. Lembrando que quando eu falo aferidos, né, eu estou falando daquela pressão arterial aferida da forma correta, com o aparelho correto, o aparelho adequado para o tamanho do braço do paciente na posição correta, o paciente com o tempo de espera correto, o paciente orientado da forma correta, tá? O que habitualmente é o necessário para controlar a complicação em curso ou instalada. Essa medida visa a prevenção da autorregulação cerebral, coronariana e renal, evitando o hipofluxo e a isquemia nesses órgãos, né? Porque eu não posso cortar de uma vez. Quando eu reduzo essa pressão drasticamente, eu não posso diminuir significativamente o fluxo de sangue que chegava para o cérebro, né? E para os rins, por exemplo. Quanto à normatização dos níveis tensionais, é uma meta a ser alcançada em regime de tratamento ambulatorial, ou seja, a crise hipertensiva ou a urgência hipertensiva, né? Eu estou ali para tirar o paciente da crise, né? Não estou ali para tratar a longo prazo na unidade de emergência. As emergências hipertensivas devem ser tratadas com fármacos endovenosos, já as urgências hipertensivas podem ser tratadas com fármacos sublinguais ou orais. E aí, qual o tratamento, né, que a gente iria utilizar? A gente tem os hipotensores endovenosos, que é o nitroprussinato de sódio, que é um vasodilatador arterial. E aí a gente tem a dose dele, a diluição, o início de ação dele, ele é uma droga de início imediata, né, que tem sua meia-vida aí de 1 a 2 minutos, né, na administração, né, uma medicação endovenosa, e tem de efeito adverso a intoxicação por cianeto. A gente tem a nitroglicerina, que é um vasodilatador venoso. Tem aí qual a dose inicial de uso, como que dilui, né? O início de ação dele já demora em torno de 2 a 5 minutos. Aí a gente tem que a meia-vida dele, a duração, né, de 5 a 10 minutos. E a gente tem alguns efeitos colaterais, alguns efeitos adversos, que dentre eles, né, a gente tem os mais comuns, que são cefaleia, taquicardia e êmese e vômito. Mais hipotensores endovenosos, a gente tem o metoprolol, que é um beta-bloqueador. A gente tem aí a dose utilizada, a apresentação dele, de início de duração de 2 a 5 minutos, de início de ação, meia-vida, né, de 2 a 5 minutos, e de duração de 1 a 2 horas, tem como efeito adverso a bradicardia e o broncoespasmo. Então a gente tem que ter bastante cuidado com a administração do metoprolol, porque é um paciente, imagine, provoca broncoespasmo e bradicardia. É uma medicação, uma droga, né, que pode levar o paciente a ter uma parada, se administrada de forma errônea, tá? A gente tem a hidralazina, que é um vasodilatador arterial, é muito utilizado. Tem a dose dele aí, pode ser utilizada em bolos. A apresentação dela vem em 20 miligramas, né? O início de ação dela demora de 5 a 15 minutos. Então ela tem uma meia-vida aí de 15 minutos, né? De 5 a 15. E uma duração de 2 a 6 horas. E tem como efeito adverso a taquicardia, a metabolização reduzida em paciente hepatopata e nefropata. Então, paciente que tem alteração
de fígado e de rim, tá? A gente tem também o tratamento com hipotensores sublinguais. O mais comum deles, o captopril. A gente tem aí a dose de apresentação dele. O início de ação dele demora de 15 a 30 minutos. Dura aí o sublingual de 2 a 6 horas e o via oral de 6 a 8 horas. Tem como efeito adverso e muito comum aquele pigarro e tosse, a hipercalemia, insuficiência renal na presença de estenose de artéria renal. E a gente tem a clonidina. Tem aí a dose dela, o início de ação é de meia a 1 hora, dura de 6 a 8 horas, tem efeito adverso a hipotensão postural, a boca seca e a sonolência, tá? E é isso, pessoal. Queria agradecer aí pela aula. Muito obrigada. Ficamos aí para a apresentação dos nossos seminários, tá?